Queridos, eu quero falar rapidinho com vocês sobre o que é seita e heresia, ok? Estou aqui com material acadêmico, quero passar isso para vocês porque eu sei da dificuldade que muitas pessoas têm, muitas vezes está fazendo uma pesquisa ou estudando para levar uma mensagem para a igreja ou fazer um trabalho, alguma coisa do tipo, e tem dificuldade. Então você que gosta de estudar, que gosta de aprender e que quer levar mensagens bem elaboradas para a igreja, eu quero te dar aqui algumas informações sobre o que é seita e heresia. Mas antes, eu quero dizer para você que existem 10 grandes religiões principais no mundo. E elas são, observe, o hinduísmo, o jainismo, o budismo e o sikhismo na Índia, o confucionismo e o taoísmo na China, o shintoísmo no Japão, o judaísmo na Palestina, o zoroastrismo na Pérsia, que é o atual Irã, e o islamismo na Arábia, e o cristianismo, que abarca principalmente a América e a Europa. E além dessas 10 grandes religiões que existem no mundo, existem mais de 10 mil seitas, meu irmão, mais de 10 mil seitas no mundo. Seitas são subdivisões dessas religiões. Vou já explicar para você rapidinho o que é uma seita. Então, essas seitas, elas estão mais de 6 mil, preste atenção, dessas mais de 10 mil seitas, mais de 6 mil seitas estão localizadas no continente africano. Olha só, o continente africano é o campeão das seitas, né? Mais de 60% das seitas que existem no mundo estão lá no continente africano. E mais de 1.200 estão nos Estados Unidos. E mais um grande número em outros países. Observe que os campeões das seitas, dos países que têm seitas, né, são mais de 10 mil seitas no mundo, e os campeões são o continente africano, com mais de 6 mil, e os Estados Unidos, com mais de 1.200 seitas, e o restante se espalha por diversas partes do mundo. Mas o que vem a ser uma seita e uma heresia? Vamos ver o que vem a ser uma seita e uma heresia. Muito bem, uma seita, querido, uma seita é todo grupo cismático nascido do interior de uma igreja verdadeira. Sabe, tem uma igreja verdadeira, uma igreja ortodoxa, uma igreja bíblica, que prega o evangelho genuíno, legítimo, verdadeiro, e dali simplesmente um grupo de pessoas causam um cisma, uma divisão, sai daquela igreja, não aceitando aquela doutrina legítima, não aceitando aquela doutrina verdadeira, aquela doutrina ortodoxa, tá? Então, e esse grupo se organiza em torno de uma doutrina, em torno de um ensinamento que contrapõe a doutrina legítima, verdadeira, genuína, e ali eles formam esse grupo, um grupo de pessoas organizadas, é uma seita que crê em doutrinas deturpadas, distorcidas, contrárias à doutrina ortodoxa. Agora vale lembrar que é uma seita só quando sai de dentro de uma igreja legítima. Se a pessoa de repente já está dentro de uma seita e sai de dentro daquela seita e monta outro grupo para pregar heresia, então na verdade apenas continuou sendo uma seita, porque ela já de fato estava dentro de uma seita. Eu digo isso porque vai ter pastores hereges aí que pode se aproveitar para dizer: e saiu daqui de dentro da nossa igreja, então é uma seita. Como é uma seita se a sua igreja já era uma seita também? Então a seita é um grupo organizado de pessoas, né, que sai de dentro de uma igreja genuína, legítima, verdadeira, que prega o evangelho genuíno, legítimo, verdadeiro, e ali eles montam essa organização, esse grupo de pessoas, e vão girar em torno ali, né, vão obedecer algumas heresias. E aí o que é que vem a ser uma heresia, né? A heresia ela indica, né, vem a ser as doutrinas antibíblicas defendidas por uma seita, tá? Então, logo em termos teológicos, a gente conclui o quê? Podemos dizer que a seita se refere a um grupo de pessoas organizadas, né? E a heresia é a doutrina defendida por esse grupo de pessoas, ok? E vamos aqui agora ver, para efeitos didáticos, que os estudiosos classificam as seitas da seguinte maneira. Primeiro,
seitas secretas. Quais são as seitas secretas? Algumas delas: a maçonaria, a teosofia, a rosacrucianismo, o esoterismo e algumas outras. A segunda classificação de seitas são as seitas pseudo-cristãs, ou seja, seitas que se passam por uma igreja cristã. Algumas delas são o mormonismo, as testemunhas de Jeová, o adventismo do sétimo dia, ciência cristã, a família, meninos de Deus e algumas outras. Tá? A terceira classificação de seitas são o espiritismo, principalmente aqui no Brasil, o espiritismo kardecismo, né? O kardecismo, conhecido como kardecismo. E a legião da boa vontade, o racionalismo cristão e etc. Esses são seitas espíritas. A quarta classificação de seitas são as seitas afro-brasileiras. Entre elas estão inclusas a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, a cultura racional, dentre outras. E a quinta classificação de seitas são as seitas orientais. São elas, algumas delas são Seishonoye, Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Hare Krishna, Meditação Transcendental, Unificação, que é o Monismo, e a Perfeita Liberdade, e etc. Então essas são as classificações que os estudiosos classificam as seitas dessa seguinte maneira, né? Como nós já vimos aí: seita secreta, pseudo-cristãs, espírita, afro-brasileiras e orientais. Tá? E as características das seitas, né? Como que a gente pode identificar uma seita, quais são as suas principais características? Eu quero dizer que o método mais eficiente para se identificar uma seita são dividido em 4 caminhos, em 4 pontos que eu quero mostrar para você. Muito fácil de se identificar uma seita, porque elas, como eu disse, a gente identifica ela por 4 pontos que até alguns estudiosos gostam de usar como sendo os pontos usados na matemática, né? Que é a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Por quê? Primeiro, as seitas elas adicionam, ou seja, elas acrescentam algo à Bíblia. Elas não aceitam apenas a Bíblia, elas sempre têm um livro de um profeta, como por exemplo os adventistas do sétimo dia e seus adeptos, que eles creem muito, né, nos livros da Ellen White, né, que os livros da Ellen White, embora eles neguem isso, mas eles consideram eles tão inspirados quanto a Bíblia. Tanto é que muitos esclarecimentos que eles procuram na Bíblia ali, eles vão encontrar nos livros da Ellen White, que muitas vezes está contrariando os ensinamentos bíblicos, né? Que ela disse que tinha o espírito de profecia, enfim, e ela tinha a revelação de Deus, tinha o espírito de profecia, por isso ela é inspirada tanto quanto a Bíblia. Então eles adicionam coisas à Bíblia, né? E eu não vou entrar nessas adições, porque o objetivo aqui é apenas mostrar teologicamente essas questões para como você identificar a seita. Depois você vai estudar sobre essas seitas, aí você vai pesquisar, vai estudar sobre elas, e depois eu vou gravar vídeos sobre cada uma delas para poder explicar de uma forma rápida sobre cada ponto dessas seitas. Mas primeira característica de uma seita é que elas adicionam. Temos o exemplo aqui dos adventistas do sétimo dia, que eles acrescentam coisas, doutrinas, coisas à Bíblia, como o testemunho de Jeová, como o mormonismo e outras coisas que acrescentam coisas, doutrinas à Bíblia Sagrada, né? Segunda forma de identificar uma seita é a subtração, que eles subtraem algo da pessoa de Jesus, ou seja, alguns que vêm dizer que Jesus é só uma criatura de Deus, que Jesus foi apenas mais um fundador de uma religião, que Jesus ele não é Deus, enfim, subtrai, uma seita também se identifica pela questão de subtrair algo das Escrituras, desprezar determinados livros da Bíblia, dizer que determinados livros não foram inspirados, que a Bíblia está errada, que a Bíblia está cheia de erros, que não pode se confiar na Bíblia, sim, porque ela está cheia de erros, enfim. Então, e eles costumam tirar doutrinas, tirar muitas coisas da Bíblia. Irmão, falando isso, a gente vai tanta seita no meio evangélico que só misericórdia, né? Quando se fala dessa questão de adição e subtração. Tem tanta igreja colocando coisa na Bíblia que ela não está lá, meu irmão. Teologia da prosperidade, campanhas,
dízimos e tudo mais, né? Na doutrina neotestamentária, que não existe nada disso. E tirando também, tá? Tirando doutrinas legítimas, como por exemplo a questão do casamento, que não se pode, a Bíblia não aceita, a palavra de Deus não aceita um segundo casamento, estando o cônjuge vivo, enfim, e tantas outras coisas que eles subtraem, né, e adicionam, né? Então esses são dois pontos aqui. E a terceira característica, né, para se identificar uma seita é a multiplicação. Por exemplo, aqueles que pregam a autossalvação, por exemplo, como a seita Seichonoe, que nega a eficácia da obra redentora de Cristo e acrescenta que a pessoa, para ser salva, ela precisa de boas obras, né? Isso também está no Espiritismo, está em muitas igrejas evangélicas, no catolicismo também. Então eles adicionam alguma coisa. Isso também está na Adventista do Sétimo Dia. Enfim, eles adicionam alguma coisa. Para ser salvo tem que guardar o sábado, juízo investigativo, que apenas em 1844 é que Jesus saiu do santo lugar, foi para o Santo dos Santos. Até então a obra redentora não havia sido completada, ela entrou no terceiro estágio naquele momento, e eles vão multiplicando as doutrinas bíblicas, vão multiplicando e vão criando esse tipo de situação, e colocando obras, boas obras como requisito de salvação, e vão acrescentando, multiplicando algumas coisas, ou muitas coisas, né? Também eles dividem. As seitas também, a quarta característica de uma seita é que eles fazem divisão. Divisão no sentido de dividir a fidelidade de Deus entre a organização. Alguns dizem que desobedecer à organização é o equivalente a desobedecer a Deus. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dizia que fora da igreja não existia salvação, né? A gente viu isso também em vídeos adventistas antigos, né, que hoje eles não dizem mais isso, eles evitam dizer isso, mas é a crença deles, né, dizer que fora da igreja adventista também não tinha salvação. Também na Igreja do Véu, na Igreja Cristã no Brasil também, fora da Igreja Cristã no Brasil não tem salvação. Então eles vão causando essa divisão entre Deus e a própria organização, tá? Dividindo a glória de Deus no caso da Igreja Católica, dividindo a glória de Deus com os dogmas católicos, dizendo que a tradição tem tanta autoridade quanto a Escritura, e eles vão dividindo ali, fazendo esse tipo de divisão, a fidelidade de Deus entre a organização. Só para você ter uma ideia, tem pessoas hoje que têm muito mais medo dos seus líderes e da própria organização a quais fazem parte, do que ter temor a Deus, né? Temor a Deus. Tem pessoas que congregam em determinadas igrejas que não podem visitar outra igreja, né? Não podem ir a outra igreja, visitar outra igreja, é pecado, a denominação proíbe, é um absurdo, é uma blasfêmia. Então eles vão fazendo essa divisão, tá? Diz que não existe salvação fora do sistema religioso, então eles dizem que a vontade divina ela deve ser dividida com a vontade da denominação, com aquela instituição. Então não é que eles dizem isso de forma aberta, né, escancarada, mas eles ensinam isso para as pessoas, tá? Então são essas 4 formas de se identificar uma seita, ok? E depois vou gravar outro vídeo para mostrar para vocês por que as seitas prosperam tanto, por que a importância de estudar sobre seita e qual a diferença entre seitas e igrejas verdadeiras, tá? Então nós vamos ver aqui mais algumas coisas importantes sobre essa questão, e depois vamos ver, eu quero mostrar para vocês sobre a questão de algumas seitas, o G12, quero falar sobre o Adventismo Sétimo Dia, sobre o mormonismo, tá? Sobre algumas seitas afro-brasileiras, quero mostrar para vocês algumas coisas sobre isso, ok? Então, para hoje é só isso aí, tá? Espero aí ter ajudado um pouco aí na pesquisa de vocês. Deus abençoe.